Noite, equipe. Graça e paz. Amém? Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, nessa noite. Honramos e glorificamos ao teu maravilhoso santo nome, ó Deus, pelo privilégio de podermos adorar ao Senhor, servir ao Senhor em liberdade, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio, que tua palavra possa entrar em nossos corações. Ó Pai, que a tua palavra possa gerar frutos no nosso dia a dia, para a honra e glória do teu maravilhoso e santo nome. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você está feliz com o Senhor? Amém. Vou imitar o Marquinhos. Aplauda ao Senhor. Amém, irmãos. Mais uma vez nervoso, mais uma vez com a expectativa grande do que Deus vai fazer aqui nessa noite. Ele já falou meu coração, espero que fale ao coração de vocês também. Hoje eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu prego depois de finalizar o seminário. Irmãos, foram 4 anos de estudo, 4 anos de prova, 4 anos de desespero na hora dos trabalhos, dos seminários, e 4 anos de alegria também. Fiz amizades, muitos amigos, e finalizei para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Sem demorar muito, abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 3. Nós vamos ler 10 versículos. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Amém? Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita, para acusá-lo. Repitam comigo, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei meu servo, o renovo, em algumas versões, o ramo novo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos exércitos: eu removerei o pecado dessa terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Amém? Amém. Irmãos, o título que eu coloquei nesse sermão aqui é Vestes Trocadas Diante do Juiz. O contexto do livro de Zacarias, que era um profeta messiânico, ele é desempenhado num período pós-exílio babilônico. Ou seja, o povo de Israel ficou exilado no cativeiro babilônico e eles foram libertos, retornaram para Jerusalém. Isso 520 anos antes de Cristo. E o povo voltava do cativeiro, mas o templo de Jerusalém estava em ruínas, havia sido destruído, e a fé desse povo estava abalada. Então, Zacarias, que é um profeta messiânico,
que ele falava a respeito da vinda do Messias, ele é levantado por Deus para profetizar restauração, para profetizar esperança e a vinda do Messias. Só que o objetivo de Deus, ao usar Zacarias, era mostrar para o povo que eles precisavam restaurar não só os templos e os muros de Jerusalém, não só o templo, ele queria restaurar o coração do povo. E a religiosidade do povo naquela época estava muito corrompida, porque grande parte do povo ainda estava sendo influenciada por práticas babilônicas, rituais babilônicos, sacrifícios babilônicos, e com a consciência culpada. Eles ouviram a pregação, eles ouviram sobre o verdadeiro Deus, sobre o eterno Deus, só que eles estavam influenciados pela cultura babilônica. E eles tinham voltado à terra de Jerusalém, mas ainda não tinham voltado o seu coração para o eterno. Ou seja, prática de sacrifícios havia voltado. Eles voltaram a sacrificar para o Deus eterno, mas a impureza nacional ainda era muito evidente. Eles tinham voltado à terra, mas o coração deles ainda não estava voltado ao Senhor. Ou seja, o sistema sacerdotal estava de pé, mas o coração do povo estava caído. E diante disso, irmãos, a Bíblia já nos mostra que o povo sempre precisou de um mediador. O povo sempre precisou de alguém que fizesse essa mediação entre eles, pecadores, e o Deus eterno, santo e puro. O sumo sacerdote era responsável por essa mediação. Nesse contexto aqui, dessa visão, o sumo sacerdote era Josué. Então a gente entendeu o contexto. Agora vamos para o texto novamente, versículo 1 e 2, acompanha comigo. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Irmãos, aqui no versículo 1 e 2, nos versículos 1 e 2, a gente pode perceber que é um cenário de um tribunal. Afinal de contas, como no julgamento aqui, nesses dois primeiros versículos, existe um réu, que é Josué. E o réu aqui, ele está representando o povo. Existe um acusador, que é Satanás, acusando as falhas de Josué, que representava o povo. Ou seja, Satanás estava ali para acusar os pecados e o erro do povo. Nesse texto aqui também, nesses versículos, temos um juiz, Deus, o Senhor dos exércitos, e um intercessor, o anjo do Senhor. Irmãos, para muitos teólogos, e para mim também, na maioria das vezes que a gente encontra o termo anjo do Senhor no Antigo Testamento, os teólogos entendem ser uma aparição do Cristo antes da encarnação. Ou seja, Cristo já se fazia presente nesses eventos antes do Novo Testamento, antes dele vir em carne. Então a gente enxerga aqui um tribunal, Josué sendo acusado pelo diabo, Deus como juiz, e o anjo do Senhor representando Cristo como advogado. E a gente percebe aqui que nesses dois primeiros versículos, o Cristo, o anjo do Senhor, ele silencia Satanás. Após a acusação, ele silencia Satanás. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda. Suas acusações não são aceitas. Esse homem não parece um tição tirado do fogo. Irmãos, aqui é uma imagem de um pecador resgatado por pura misericórdia. Nesses dois primeiros versículos nós encontramos a doutrina da justificação. Um homem pecador, um povo pecador resgatado pelo Deus eterno por pura misericórdia, sequer eles ter feito algum ato de bondade.
Cristo aqui é o foco. Jesus é o verdadeiro advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, Jesus Cristo responde ao acusador com a sua justiça e não com a nossa defesa. Porque não existe defesa em nós, irmãos. Não existe ato de bondade em nós que faça com que você e eu tenhamos um relacionamento puro, sincero e genuíno com Deus, a não ser por meio de Cristo. Na frase de Calvino ele diz: se olharmos para nós mesmos, não encontraremos nenhuma justiça, mas em Cristo temos plenitude. Com Cristo somos mais que vencedores. Você pode repetir isso? Com Cristo somos mais que vencedores. Irmãos, Satanás pode conhecer suas falhas. Satanás pode gritar com você. Satanás pode te acusar, mas Cristo não responde com desculpas. Ele responde com a cruz, que é o evento onde Ele perdoou o meu e o seu pecado. Irmãos, a palavra de vitória já foi decretada a nós. Aleluia! Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Satanás, ele pode continuar tentando te acusar, mas você é defendido pelo advogado dos advogados. Acompanha comigo o versículo 3 e versículo 4. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres, ou seja, vestes de festa sobre você. Irmãos, aqui a gente se depara com o cenário de Josué, impuro, com as vestes impuras, representando o povo, mas ele era um escolhido de Deus. Aqui a doutrina da justificação aparece de novo para a gente de forma vívida. Deus não ignora o pecado, mas com sua irresistível graça, Ele remove o nosso pecado e nos veste com vestes de festa. A iniciativa da purificação divina, irmãos, não é do homem, é do próprio Deus. Nessa visão, nós não enxergamos e não vemos aqui Josué falar uma palavra, procurando se defender. Pelo contrário, a intervenção divina acontece aqui nesse momento. O anjo do Senhor, o próprio Cristo, defendendo Josué da acusação do inimigo. Uma frase do Berkoff diz: justificação é um ato de Deus, pelo qual Ele declara justo o pecador, com base na justiça de Cristo imputada a Ele. É o que nós estamos estudando em Gálatas. A justiça de Cristo, por ser perfeito, ela é imputada a nós, e nós somos declarados justos, para honra e glória do nome do Senhor. Irmão, você pode ter chegado aqui com roupas sujas, com roupas imundas, reconhecendo a sua pecaminosidade, mas Deus veste os seus filhos com justiça, e é a justiça de Cristo. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aleluia, Deus seja louvado. Irmãos, imagine um tribunal real, um homem sujo, condenado e prestes a ouvir a sua condenação, e de repente o filho do rei, limpo, justo, com vestes reais, entra na sala, tira o seu manto e coloca sobre o condenado. Em seguida, ele veste os trapos do réu e diz para o juiz, ou diz para o pai: pai, trata-me como se fosse ele, e trata ele como se fosse eu. Então o juiz, o pai, olha para o trapo sujo que está sobre aquele filho do rei, e aplica toda a pena no inocente. E para agora, aquele que está vestido com a glória do príncipe, com o manto do príncipe, ele diz: você está livre. Irmãos, isso é o evangelho, isso que aconteceu conosco. O
Filho do Rei colocou sobre nós um manto de justiça, tirou de nós os trapos imundos e pediu para o Pai: trata-me como se fosse um pecador. E considera esse homem, considera esse povo, considere Josué puro, justo. Irmãos, tudo por causa de uma troca de veste. Acompanha comigo o versículo 5 e o versículo 7. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram. Enquanto o anjo do Senhor observava, o anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que aqui estão. Irmãos, nesse momento na visão de Zacarias, Josué recebe uma nova identidade e uma missão. O turbante sacerdotal trazia inscrição, de acordo com Êxodo capítulo 28, o turbante sacerdotal, que era um utensílio usado pelo sumo sacerdote, trazia uma inscrição: santidade ao Senhor. O que isso significa? Que o sacerdote precisava ser puro, o sacerdote precisava ser limpo, afinal de contas, era ele quem era o responsável por levar os nossos pecados a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, oferecendo um sacrifício. O sacerdote precisava ser puro, mas irmãos, não existe, nunca existiu nenhum sacerdote humano capaz de se colocar diante de Deus de forma pura e de forma limpa. Nenhum sacerdote conseguiu desempenhar esse papel com 100% de eficácia. Diferente de Josué, que precisou ser purificado, Jesus nasceu sem pecado e viveu uma vida perfeita de obediência ao Pai. Aqui nesse texto do Antigo Testamento, Cristo não apenas representa a nossa santidade, Ele é a própria santidade encarnada. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 14. E olha esse texto. João, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler juntos? Aqui no telão. E o verbo, 1, 2, 3 e já. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmão, você pode aplaudir a Deus por esse versículo? É o próprio Filho unigênito do Pai que toma o nosso lugar. É Ele que pavimenta um caminho que nós não conseguiríamos construir. E nos concede a graça, irmãos. A graça nunca é o fim. A graça é o início de uma nova caminhada, ou seja, o perdão nos empurra para a missão. Quando entendemos a graça, nós precisamos trabalhar para o reino. A graça que justifica também é a graça que transforma o meu e o seu coração. Ela não só nos justifica, mas ela nos purifica, nos veste com roupas novas e de festa e nos envia para o trabalho. E aqui no texto diz que Josué recebe um turbante limpo, e o turbante aponta para uma restauração espiritual de um povo impuro através de um mediador. Ou seja, o sumo sacerdote assumiria esse papel de uma vez por todas, de oferecer um sacrifício único e verdadeiro e genuíno, para que o pecado do povo fosse perdoado. A santidade de Cristo é a fonte da nossa santidade. Sem Ele, nem o melhor sacerdote poderia estar em pé diante de Deus. Irmãos, todas as vezes que o sacrifício do sumo sacerdote acontecia, era a graça de Deus.
Porque o sumo sacerdote, ele tinha que desempenhar, executar esse sacrifício de forma impura, perfeita, mas não existe ninguém perfeito, e o que é isso? É graça de Deus. Olhar para mim e para você, ver o nosso pecado e não nos dar o castigo que merecemos, mas nos conceder a graça que nós não merecemos. Diante disso, irmãos, nos resta obedecer. Obedecer por quê? Porque você foi perdoado, não para ficar parado, mas para andar em obediência como alguém santificado. Eu e você precisamos andar em obediência, buscando a santidade no Senhor, irmãos. Nós não fomos perdoados para ficar parado. Nós não fomos perdoados apenas para frequentar um culto de domingo. Nós fomos perdoados, irmãos, para trabalhar no reino do Senhor. Nós fomos perdoados para falar desse amor que hoje transformou a nossa vida. Nós temos um tesouro e nós precisamos dividir esse tesouro com o mundo. Irmãos, o Evangelho é o único tesouro que quando você reparte, você não fica mais pobre. Pelo contrário, você fica mais rico. Acompanha comigo o versículo 8, versículo 9. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você. Homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ele tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Irmãos, nesse versículo 9, só no versículo 9 já dá um sermão inteiro. Por quê? Porque o versículo 9 mostra pra gente uma pedra, os olhos e a expiação. E de forma rápida eu vou explicar para você, a pedra aqui ela representa Cristo, o fundamento da nossa salvação. Pois a Escritura Sagrada diz assim, eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Esse é o Cristo, esse é Jesus. Os 7 olhos aqui simbolizam a onisciência de Cristo, a plenitude de Cristo, que é o Filho do próprio Deus, da mesma essência. Apocalipse 5 diz, então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Quando fala que a pedra tinha 7 olhos, quer dizer que essa pedra, ela seria plena. E quem é pleno, irmãos, é o próprio Deus. Essa pedra que tinha 7 olhos, ela conseguia contemplar todas as coisas. Por isso que entendemos que essa pedra é Cristo. Versículo 9, parte B, diz assim: eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Irmãos, essa inscrição gravada aqui, ela indica o sofrimento vicário de Jesus. E o que é vicário? Substitutivo. Essa gravação, ela indica esse sofrimento marcado pelo meu e pelo seu pecado. Cristo é esse mediador perfeito, que não apenas carrega a inscrição santidade ao Senhor, como no turbante do sumo sacerdote, mas grava essa santidade em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Num só dia removerei toda a iniquidade. Aqui, irmãos, está falando da cruz, que ainda era um evento que ainda iria acontecer, onde a culpa do seu povo foi apagada de forma definitiva. Só aqui a gente consegue entender todo o plano de salvação. Acompanha comigo o versículo 10. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Irmãos, aqui está falando de paz, de comunhão e de missão. Naquele dia, quando diz aqui naquele dia, porque será inaugurada a nova aliança em Cristo, a cruz do Senhor, a morte e ressurreição.
inaugura a nova aliança a qual fazemos parte em Cristo. A figura de convidar o próximo para debaixo da figueira simboliza paz e comunhão e descanso espiritual. Simboliza que essa palavra, simboliza que essa verdade, simboliza que esses preceitos, esses pilares, eles se estenderiam para toda a humanidade, não apenas para o judeu. Toda a humanidade seria abençoada pela palavra de Deus, para cumprir a promessa lá de Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós somos, irmãos, fruto disso. Nós somos abençoados em Cristo Jesus, perdoados em Cristo Jesus. Herman Bavinck diz: Cristo é o cumprimento de tudo que o sacerdócio levítico apenas configurava. Irmãos, tudo foi consumado. Quando ele disse tetelestai, ele falando, a obra agora está completa, irmão. Você não precisa de outro sacerdote, você não precisa de outro voto, você não precisa da campanha das 7 trombetas, você precisa de Cristo Jesus. Você não precisa de outro sacrifício e de outro mediador, você só precisa de Cristo. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Irmão, se Josué era o retrato, Cristo é o original. Se Davi era o retrato no Antigo Testamento, Cristo é o original. Se Moisés era o retrato, Cristo é o original. Cristo é original. Zacarias 3 não fala sobre um homem de roupas sujas que foi limpo, irmãos. É sobre todos nós como réus condenados. Nós somos esse povo de vestes impuras. Nós somos o réu sendo vestidos pela justiça de Cristo. O sumo sacerdote perfeito é Ele. Satanás, ele te acusa. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, porque Cristo é o seu advogado. Ele vai te defender. Não viva como sujo, se Cristo já te vestiu, irmãos. Não viva se lamentando de uma vida, talvez que ainda não é a vida dos seus sonhos, talvez você nunca atinja isso, mas fique satisfeito, porque Cristo tem que ser tudo para você. Quem foi purificado, irmãos, precisa andar em santidade. Nós fomos purificados e precisamos andar em santidade. Essa é a nossa missão em Cristo Jesus. Um dia toda iniquidade será removida. Estamos entre a troca das vestes e o banquete da videira, e essa precisa ser a nossa esperança. Desfrutar do banquete com o eterno. Essa precisa ser a nossa esperança. Irmãos, em 1941, na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, em um campo de concentração nazista chamado Auschwitz, um prisioneiro escapou. Um prisioneiro escapou desse campo de concentração. E como punição, os oficiais alemães decidiram escolher 10 prisioneiros aleatórios para morrer de fome em uma cela isolada. Quando um dos nomes foi chamado, um pai de família, Franciszek Gajonizek, ele caiu de joelhos chorando. Assim que o nome dele foi chamado, ele caiu de joelhos chorando: por favor, não, tenho esposa e tenho filhos. Naquele momento, um outro prisioneiro levanta, Maximiliano Kolbe, um frade católico. Ele dá um passo à frente e diz: por favor, não mate esse homem, eu quero tomar o lugar desse homem. Eu não tenho esposa e não tenho filhos, pode me colocar na cela no lugar dele. Os oficiais aceitaram. Maximiliano Kolbe foi lançado na cela da morte no lugar de Franciszek, que morreu ali voluntariamente para que outro vivesse. Franciszek
sobreviveu à guerra, viveu até os 93 anos, passou o resto da vida dizendo: aquele homem morreu no meu lugar. Passou o resto da sua vida declarando, e para quem tivesse oportunidade ele contava: aquele homem, aquele frade morreu no meu lugar. Irmão, se esse ato nos emociona, o que dizer de Cristo, que não apenas tomou o nosso lugar, mas nos deu sua vida, nos deu sua justiça e seu nome, nos adotou como irmãos. Irmãos, a maior troca da história não foi de roupas, mas foi de culpas, e Cristo levou a minha e a sua culpa. Na sala do tribunal eterno, Cristo não apenas nos defendeu, Ele nos trocou de lugar. Satanás ainda te acusa. Você não é digno, veja o seu passado, você não mudou, você vai continuar sendo a mesma coisa. Mas Deus em Cristo responde: eu te escolhi, eu te justifico, e eu te visto com roupas novas. Eu te visto com roupas de festa. Irmãos, e se hoje seu nome fosse chamado como aquele campo de concentração, se hoje seu nome fosse chamado, quem tomaria o seu lugar?